Tem razão o Roger quando diz que esse time do Inter é foda. Nada de como descansar, treinar, se preparar e ter tempo, não é mesmo? E aqueles que falaram que o gás do Roger tinha acabado, ficam como neste momento? Como? Sejam todos bem-vindos, coloradas e colorados. O Inter saiu atrás do Bahia ontem no jogo decisivo pela Libertadores, dentro do estádio Beira-Rio, mas rapidamente, alguns segundos depois, buscou o empate. O resultado servia. Só que esse time foi mais longe, venceu. E com o gol de Borré, que estava em campo, que ficou em campo durante toda a partida e que estava voltando de lesão. Vejam só, né? Como é lindo ver o Inter jogando bola descansado. É lindo demais. E eu preciso repetir o que o Roger falou na coletiva. Este time é foda. Fazia anos que eu não via um time como esse time do Inter. Tem muitos defeitos, muitas dificuldades, mas tem uma coisa que a gente não pode discutir. Erra, sai perdendo, mas vai, luta até o final por um resultado positivo. Não se abate, que nem era com outros treinadores recentes que passaram pelo Beira-Rio. Pelo contrário, no resultado negativo, parece que pegam mais forças ainda e vão atrás do resultado. Esse, para mim, é um dos principais pontos positivos deste Inter, montado pela direção e comandado pelo técnico Roger. Orgulho para todos nós colorados. Ah, para, Carmelita. Uma semana eu estava dizendo que o grupo estava acabado. E estava mesmo. Física e mentalmente. Agora, ficou uma semana sem atuar. Não é que estava certo, Roger, o planejamento do Roger, que eu vi tanta gente discordar. Então ficou uma semana sem atuar. Ontem voltou na ponta dos cascos e fez tudo aquilo que tinha feito em 2024. Ainda com um pouco, tu ainda vê alguns jogadores tendo alguma dificuldade física, bola batendo na canela, mas também, né? É desumana esse calendário. Ontem o Inter voltou a marcar pressão. Que saudade que eu tava de uma marcação-pressão. E quando eu falo pressão, não é uma vez por jogo, é em vários momentos do jogo, tanto no começo como no final da partida, ou no decorrer da partida. E marcou bem o Bahia, que não é um time ruim, não, é um time bom. Só que ontem o Inter marcou demais, marcou demais. Por quê? Estava descansado, óbvio, óbvio que estava descansado. Voltou a repetir aquelas triangulações pelas pontas, criar jogadas pelas laterais, chutar em gol. É claro, errou muitas finalizações, mas isso faz parte do futebol, a vida é assim mesmo. Claro, cometeu erros, é óbvio. Mais uma vez, os adversários centraram em algumas oportunidades como quiseram dentro da área. Porém, o Inter conseguiu bloquear os chutes daquela de fora da área de média distância e os laterais tiveram alguma dificuldade defensiva, mas também foram muito bem, em especial o Bernabei, que pelo jeito vai ficar fora durante um período. Espero que até a volta do Brasileirão depois do Mundial da FIFA. Só que ontem, esse jogador que se lesionou jogou demais. Foi muitas vezes ao ataque, voltou a aquecer aquele Bernabéu do ano passado e nesta partida o Aguirre ficou um pouco mais. Mas mesmo assim, deu a sua contribuição ofensiva e também a contribuição defensiva, né? Claro, o Aguirre é um jogador limitado, mas ele é muito trabalhador, ele se entrega demais nas partidas e isso é um ponto positivo. Fernando e Bruno Henrique ontem tiveram muito bem. O Roger desmanchou o esquema com 3 volantes, né, que todos nós sabíamos que o esquema preferencial dele é o que ele jogou ontem, não aquele com 3 volantes. É óbvio que ele botou 3 volantes no time para tentar parar a sangria que estava acontecendo no Inter.
Ou a gente esqueceu quantos gols o Inter tomou recentemente quando estava acabado física e mentalmente? Não esquecemos, né? O Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique é um jogador que está fazendo uma função que eu julgo que não é para ele. Quer dizer, é para ele. Só que eu acho que ele não tem mais condições físicas de fazer isso. Apesar de ele ter ido muito bem ontem. Ele é o jogador, ele é o volante que faz a marcação e ainda precisa chegar lá na frente da área para ajudar os companheiros, né? O famoso box to box. Então, assim, ele teve momentos altos e baixos, só que ele foi fundamental para fazer a parede para o primeiro gol do Vitinho. Ou seja, só por ele já se pagou todos os problemas que vem enfrentando recentemente, principalmente o físico. Ontem era 35 do primeiro tempo, era nítido que ele estava fazendo vai e vem e chegou horas que ele estava cansado. É óbvio, é normal. E não é, e falando isso, eu não quero que tire ele do time, não é a situação. Eu ainda acho ele melhor do que o Thiago Maia nesta situação que a gente está vivendo. Nessa situação que a gente está vivendo, certo? Outro que voltou ontem ao time foi o Vitinho. Teve uma participação, né? Tirando o gol, foi uma participação média, mas ajudou como pôde e ainda marcou um gol que garantiu o Inter nas oitavas de final da Copa Libertadores, né? Eu gostei do Inter ontem. Gostei do Inter. Agora, o mais importante de tudo ontem foi o próprio time provar para ele mesmo que aquele Inter de 2024 não acabou. Tá longe ainda, falta muita coisa, sim. Mas descansado é muito mais fácil. Se viesse naquela batida interminável de um jogo a cada 72 horas, dificilmente o Inter ia buscar esse resultado. Ontem ficou claro que jogando a cada 7 dias, treinando e descansando, os resultados do Roger seriam outros. Ou seja, o problema não é o Roger, como estavam querendo que você acreditasse que fosse. Porque o Roger escalou botou uma escalação que eu não gosto, ou porque o Roger usou 3 volantes. Bobagem! O problema não é o Roger, o problema é o tamanho do grupo, a qualidade do grupo e esse calendário maluco. O grupo do Inter é limitado, como eu acabei de falar. Vocês viram ontem o que o Roger falou sobre a parada, né? O que vai acontecer depois da parada. Para variar mais uma vez um assunto que eu trouxe num vídeo anterior, né? Tenho acertado algumas coisinhas, o pessoal que me acompanha aí, mais ou menos está vendo que alguma coisinha eu consigo prever que vai acontecer, né? Vamos escutar agora a pergunta do colega Bruno Abschecker, da Rádio Grenal, para o Roger sobre essa situação do intervalo para o Mundial, certo? Vamos lá. Apesar da parada para o Super Mundial ser tão esperada para a recuperação física de diversos atletas que estão no DM e também o descanso físico e mental dos jogadores, quando voltar o calendário, vai continuar essa loucura. Vai continuar tudo igual. Te preocupa não a preparação física, porque tem um dos melhores da história na tua comissão técnica, mas voltar a sofrer lesões musculares no período quente das competições? Vai acontecer. As lesões musculares vão acontecer nesse cenário. Não é nem o número de jogos, é a densidade deles sendo jogada nesse momento. Eu já disse que o futebol brasileiro ele tem a capacidade de ser melhor a liga do mundo. Mas enquanto a gente não cuidar bem do jogador de futebol e vender o produto como ele deve ser, os jogos vão ter baixa qualidade. Porque é impossível tu conseguir cumprir 3 dias cada jogo. E depois da parada vai acontecer de novo. Terão outras, o que a gente está tentando lidar, né, com a nossa diretoria, que eu já falei em um momento passado, que vai ficar muito caro se fazer futebol, para que a gente consiga trazer em número mais jogadores, contratar, ou seja, onerar a folha, para ver se a gente consegue cumprir uma outra perna que vai ser muito pesada também. Para que a gente não tenha que lançar, por exemplo, o Raikkonen, que é um 16 anos, que há 2 semanas atrás eu pouco conhecia lançar, porque a gente está precisando da demanda de jogadores pelas lesões em função dos jogos. Né?
Né, o Jairo me perguntou no último jogo sobre a questão né, de um clube que conquista no campo o direito de disputar 3 competições, ela é punida. Ela é punida. Claro que preocupa as lesões, mas não somos nós. Né? Os números todos do Brasil são lesões. O futebol brasileiro lesiona muito o jogador. O jogador que joga na Europa, ele tem uma qualidade de vida, uma saúde física muito melhor que a nossa. Eu acabei a carreira todo arrebentado. Todo arrebentado, artrose nos 2 tornozelos, 5 cirurgias de joelho, 3 hernias de disco, uma cirurgia de pubis, dores todos os dias. Todos os dias. Porque se jogava a cada 3 dias. Na década de 90, teve 3 jogos no mesmo dia do Campeonato Gaúcho. Com todo respeito e com toda desculpa. É por isso que o futebol brasileiro está assim. Enquanto a gente não cuidar do produto e do jogador para fazer melhores jogos, né, a gente vai continuar com essa disputa de puxa daqui, puxa de lá, do calendário, né, das lesões. Né, jogador já machuca por si. A média de um jogador de futebol de lesões musculares é duas lesões musculares por ano, naturalmente. Né, o nosso vai ter 4, vai ter 5. Né, perda de força contrátil, porque o músculo, uma lesão muscular é uma ruptura na fibra. Né, e ele não bem recuperado ou recuperado com pressa, essa fibra não vai contrair com a mesma força de uma fibra sem lesão. É isso que a gente cuida, né? Por isso que às vezes a gente escolhe, acaba tendo que preservar jogadores. Né? Não é por acaso, né, que os nossos jogadores que a gente preserva mais, né, que são os de mais idade, é o que tem menos lesões. Quantas lesões o Fernando teve? Quantas lesões o Alain teve? Quantas lesões o Bruno teve? Tiveram poucas porque a gente acaba preservando eles um pouco mais. Só que a gente tem que fazer com todos. E daí a nossa Federação Brasileira, por favor, que se organize, né, para que a gente tenha um campeonato justo. Fora os sintéticos da vida aí que a gente está tendo que jogar, que vai acabar com as articulações dos jogadores. Então tá aí, né? Roger não tá passando frio aqui em Porto Alegre, né? Porque tá coberto de razão. Agora a pergunta que fica, cadê os sabichões, aqueles, os perfeitos invictos que falavam que o gás do Roger tinha acabado? Tudo sumidinho. Cadê? Roger é um excelente técnico, tá? Mas ele não é Deus. Ele vai falhar, vai errar, o que é óbvio. Mas a cada dia que passa, ele prova mais pra gente que ele está preparado e pronto para conquistar um grande título. Para isso, ele precisa ter material na mão dele. O grupo do Inter é bom, mas para enfrentar essas competições que o Inter está enfrentando, precisa de mais. Não só em qualidade quanto em número, correto? E é o seguinte, ó, o calendário atrapalha, mas se tu tivesse com um grupo, o resultado ia ser outro. Ia ser outro bem diferente. Gremista, com esse papinho furado de que o Roger acabou, o gás do Roger, até entendo. Agora, Colorado, tu estava fora do Brasil, irmão. Onde é que tu andava que tu não viu os últimos anos do Inter? Pelo amor de Deus, tia. Olha o rendimento que o Inter tem conseguido. É pouco? Sim, o grupo é pouco. Sim, o calendário é demais. Sim, falta dinheiro para o Inter. O Inter contrata jogadores experientes que estão livres no mercado. E aí o que acontece? Lesões. Roger acabou de dizer, a média é 2 lesões por ano. Por sinal, né? Ele falou que aqueles que ele preservou não se machucaram. Só um parênteses, o Bernabé, que ele usou praticamente em todos os jogos, entrou ontem, não foi preservado no final de semana e acabou lesionando. Triste, né? Mas faz parte do jogo. Necessitávamos botar o Bernabé ontem, necessitávamos botar o Bernabé todas as vezes que foi colocado. E eu não tô aqui criticando o Roger, tá? Eu tô dizendo o seguinte, acontece, é do jogo. É assim mesmo. No domingo, o Inter recebe o Fluminense em casa. Depois desse jogo, só no dia 12,
11 dias entre um jogo e outro. 11. Ai, mas tem a data FIFA. Sim. O que acontece? Volta no dia 12, joga contra o Galo e aí entra de férias. Nós vamos pagar aquelas férias lá do começo do ano que a gente antecipou para fazer o gauchão. Nós vamos pagar agora. E aí depois tu vai ter um período para que o Roger coloque todo mundo de novo na ponta dos cascos, certo? E aí é uma incógnita, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nos últimos anos, até a torcida do Inter brinca bastante, que a gente, quando para o campeonato na metade do ano, a gente vai bem e conquista alguma coisa. Já conquistamos, mas também já não conquistamos. Então é superstição. Fique com a sua aí. Eu só sei uma coisa, a CBF tá de brincadeira com essa tabela que ele fez esse ano. Como é que tu botar todos os jogos decisivos do Brasileirão nas primeiras rodadas e depois, quando tá nessa sequência descomunal, desumana de partidas, tu botar os mais fracos? Tem que ser mais equilibrado isso, mas é pedir muito para a CBF, né? E a emissora que transmite as emissoras que transmitem os jogos, né? Porque um jogo do Inter às 4 da tarde neste ano, desde que acabou o gauchão. Um jogo, em casa. Foi em casa? Até já nem me lembro mais, tem que dar uma olhadinha, tá? Mas assim, ó, são pouquíssimos jogos no domingo às 16 horas. Que é o horário de futebol, que é o horário que os irmãos colorados do interior conseguem chegar em Porto Alegre e viajar tranquilamente para suas casas. Então, pelo amor de Deus, vamos reorganizar direitinho esse troço. Vamos ser justos, principalmente com aqueles que não têm as mesmas condições dos gigantes. Não é pedir demais. Mas eu sei que não vai acontecer porque é histórico. Nós precisamos, para conquistar um título, nós precisamos vencer em campo o adversário, a arbitragem e a CBF. É assim que funciona. Quem é colorado sabe. Então é o seguinte, ó, vamos em frente. Espero que todos que tiverem condições estejam aptos. Vão até o Beira-Rio no domingo. Precisamos de recuperação no Brasileirão. E depois deste jogo contra o Fluminense, só em julho nós vamos ter futebol de novo no Beira-Rio. Só em julho. Então é agora o momento. E vamos repetir. Não, essa vez não vai ter preservação, porque vai jogar agora e vai parar por um longo tempo para jogar depois. Então, nós podemos ainda antes do final da parada, antes da parada para o Mundial da FIFA, a gente pode se recuperar no Brasileirão. E para isso, necessitamos de você lá dentro do estádio Beira-Rio. Pessoal que ficou comigo até agora, agradeço de coração, né? Se inscreva, deixe seu like e escreva seu comentário. Se inscrever, tiver uma opinião legal, eu trago aqui para todo mundo escutar, certo? Quem sabe ainda no futuro não te convido para a gente trocar uma ideia aqui nesses meus vídeos que eu faço. Valeu? Abraço, até o próximo e Dale Esporte Clube Internacional.